tarde, início dessa noite, para continuarmos louvando, exaltando e cultuando nosso Deus. Já que os irmãos estão em pé, peço que aqueles que podem, continue. Eu vou ler o texto, como já havia sinalizado pela manhã, o texto da nossa exposição desta noite. 1 Coríntios, capítulo 6, eu vou ler, os irmãos acompanhem, do verso 12 até o verso 20. 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome pela Tua bondade eterna, pela Tua graciosa misericórdia que nos alcançou, e por isso estamos aqui neste dia, louvando, exaltando, nos dirigindo a Ti em oração. Somos gratos por tão grande obra de redenção que nos alcançou por meio da Tua palavra e da ação do Espírito Santo. Pai querido, abençoa-nos, Senhor, neste momento em que estamos com a Tua palavra aberta diante de nós, que Tu possa iluminar nossa mente para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Guarda o nosso coração, faz com que a palavra alcance a nossa mente, mas desça para o nosso coração e possamos vivê-la, Senhor, dignamente. Me dê, ó Pai, as condições para falar ao Teu povo aquilo que edifica, aquilo que convém, aquilo que o Senhor deseja que cada um ouça, e que eu possa, Senhor, falar da Tua parte unicamente para a Tua glória e honra. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, nós vivemos numa época em que o corpo se tornou centro de intensos debates. Nossa cultura passou a glorificar cada vez mais o corpo como um instrumento de prazer e de consumo, ao mesmo tempo que despreza o seu significado espiritual. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é uma expressão que ressalta a autonomia e o direito de cada pessoa sobre o seu próprio corpo. Esse slogan é recorrentemente citado por aqueles e por aquelas que defendem o aborto, pelos movimentos GLBTQI, movimentos que defendem
essa visão transexual da vida. É um conceito muito utilizado pelo movimento feminista e em defesa da liberdade individual. O corpo virou autoexpressão e afirmação de autenticidade. Mesmo que isso vá contra a biologia e contra a palavra de Deus. Uma pergunta que se impõe para nós é: será que, como cristãos, nós podemos dizer meu corpo, minhas regras? Em face dessa realidade, é essencial que voltemos a esse texto que foi lido tanto na parte da manhã como agora à noite, que aborda o verdadeiro valor e propósito do corpo. Mas antes de analisarmos versículo por versículo do texto que lemos, eu gostaria de fazer 2 apontamentos teológicos. E o primeiro apontamento teológico é que o texto que nós lemos, ele pode ser lido como uma introdução a uma abordagem teológica do corpo. Como vimos pela manhã, com pretexto de que todas as coisas são lícitas, alguns membros da igreja de Corinto, os chamados libertinos, procuravam justificar praticamente tudo, inclusive a impureza sexual. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai combater esse pensamento dos libertinos com doutrina e com princípios. Se vocês repararem, no texto que lemos, nesses 9 versículos, a palavra corpo aparece 8 vezes, sem contar a variação do termo. E o fato de o apóstolo Paulo repetir tantas vezes a palavra corpo indicia da evidências da importância e da relevância do tema. Portanto, nós encontramos aqui uma cápsula de uma teologia bíblica do corpo. Ao combater a imoralidade sexual, que foi justificado e minimizado pelos libertinos, o apóstolo Paulo, ele exalta o corpo. Aqui nós temos uma exaltação do corpo. Mas ao exaltar o corpo, o apóstolo Paulo, ele se opõe a uma tradição filosófica da época, em especial ao pensamento platônico, o pensamento do filósofo Platão. Platão, ele fez uma hierarquia entre alma, que ele chamava de psique, e o corpo, a soma, o termo soma, né? Sendo que para ele, a alma era o elemento mais importante da pessoa. Como, para Platão, o espírito é mais elevado do que o corpo, para Platão, torna-se uma prisão para a alma. Assim fica evidente que para esse filósofo grego, ele reserva aos corpos dos seres humanos uma visão bastante negativa, até depreciativa, em detrimento, em valorização da alma. No entanto, a visão cristã sobre o corpo não é platônica. A visão cristã do ser humano como uma criatura que foi feita à imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, a visão cristã eleva a alma, mas também o corpo. É uma visão integral do ser humano. O cristianismo não ensina que o corpo é a prisão da alma. E nós podemos verificar isso facilmente. Em sua encarnação, Jesus Cristo tomou para si a nossa natureza humana. Ele se
encarnou. E ao se encarnar, isso evidencia que a nossa existência carnal, física, corporal, era adequada para a encarnação de Jesus. Ele poderia ter vindo de outra maneira, mas ele se encarnou. Então ele dignificou o corpo ao se encarnar. Assim como, e a segunda evidência da relevância do corpo, assim como o corpo de Jesus ressuscitou dentre os mortos, e ele existe hoje em corpo, os nossos corpos também serão ressuscitados. Não, a nossa existência eterna não será apenas da alma, será também do corpo. Isso evidencia a importância e a relevância do corpo para o cristianismo. Diferente do pensamento platônico. Irmãos, a verdade é que se existe uma teoria equivocada, essa teoria equivocada como essa platônica, de minimizar a importância do corpo e elevar a importância do espírito, portanto, uma teoria equivocada vai gerar o quê? Práticas equivocadas. A percepção dualista de corpo e alma pode gerar uma de duas atitudes equivocadas. A primeira atitude equivocada, de uma interpretação equivocada sobre a importância do corpo, é a rejeição do corpo. Então, historicamente, movimentos e grupos rejeitaram o corpo, praticaram o ascetismo, e inclusive dentro da igreja cristã, da igreja católica. Na Idade Média, nós tivemos os monges flagelantes, aqueles que se chicoteavam, tentando mortificar a carne, por não compreender a importância do corpo. A visão platônica do corpo, de que o corpo é menos importante do que a alma, também gerou uma outra prática equivocada, que era a prática de entregar o corpo a toda sorte de impureza sexual. Então, como o corpo não importa, você não tem que guardá-lo. Você pode entregá-lo a toda sorte de impureza sexual. Talvez este pensamento platônico estivesse presente na mente daqueles libertinos, que diziam: todas as coisas me são lícitas. Porque, ao dizerem isso, eles estavam justificando, inclusive, a fornicação, o pecado sexual, e como muitos autores dizem, até mesmo o se envolverem com prostitutas cultuais nos templos das deusas. Isto é, a libertinagem sexual fruto de uma concepção equivocada sobre o corpo. Então, essa é a primeira nota teológica. A segunda nota teológica é que as palavras impureza e imoralidade, que estão presentes aí no texto que nós lemos, no verso 13 e no verso 18, essas duas palavras, impureza e imoralidade, é a tradução grega de do termo porneia. Porneia é a palavra grega mais ampla para indicar todo tipo de imoralidade sexual. Dependendo do contexto, esta palavra porneia pode significar prostituição, relação sexual antes do casamento, que é a fornicação, adultério, pornografia, sodomia, que é a homossexualidade. Então veja, a palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui, que foi traduzida como impureza e imoralidade, é uma palavra que tem um sentido muito amplo, dependendo do contexto. Possivelmente, dentro do contexto que nós lemos, do texto que nós lemos, porneia estava relacionado a práticas sexuais com as prostitutas cultuais dos templos pagãos. Portanto, o conceito de porneia envolve essa gama de sentidos,
uma gama muito ampla para significar imoralidades sexuais. Então, tendo feito essas duas notas teológicas, vamos examinar agora o texto, verso a verso. No verso 13, nós encontramos o seguinte: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo, ele inicia sua análise sobre o corpo dirimindo, rejeitando uma falsa analogia. E qual era a falsa analogia? Era que, assim como os alimentos eram para o estômago e o estômago para os alimentos, assim era o sexo para o corpo. E essa frase que o apóstolo Paulo cita aqui, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, alguns estudiosos dizem que isso aqui era uma outra frase muito comum entre os habitantes de Coríntio para justificar a imoralidade sexual. E que ele novamente está pegando um texto, uma frase dita correntemente, e está dizendo, porém, o corpo não é para a impureza. Alguns libertinos de Corinto, portanto, estavam fazendo um paralelo entre a fome por comida e o ímpeto sexual. Isso foi utilizado como um pretexto para justificar qualquer forma de satisfação sexual como natural e irresistível. Assim como a fome é algo natural, o ímpeto sexual é natural. E eles diziam, isso é natural, isso não tem pecado, isso não tem problema. Qual foi a resposta de Paulo para essa concepção? Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, e aí veja o contraste, porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. João Calvino, comentando esse versículo, ele diz o seguinte, abre aspas, portanto, Paulo agora diz que a fornicação e o alimento estão em condições diferentes, porque Deus não destinou o corpo para a fornicação, da mesma forma como destinou o estômago para o alimento. O estômago é para os alimentos, mas o corpo não é para a imoralidade. Essa analogia, a analogia que aqueles libertinos faziam, é completamente equivocada. De fato, nós sabemos que o sexo foi uma criação de Deus. No entanto, para ser desfrutado exclusivamente no contexto do casamento. Foi criado por Deus, mas tem limites e regras. Limites e regras que aqueles libertinos de Corinto não estavam respeitando. E Paulo coloca a coisa no seu devido lugar. Então, após iniciar, dirimindo essa falsa analogia, esclarecendo essa falsa analogia corrente no meio dos coríntios, em seguida o apóstolo Paulo ele apresenta 5 argumentos contra o uso pecaminoso do corpo. Então, o texto que nós temos, a partir do verso 13b em diante, nós podemos agregar aqui 5 argumentos que o apóstolo Paulo utiliza contra o uso pecaminoso do corpo. Quais são esses argumentos? O primeiro argumento é que o nosso corpo é para o Senhor. Veja o que é dito no verso 13b. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja, a expressão o corpo é para o Senhor ressalta 2 pontos. Primeiro, que neste mundo, nosso corpo deve ser utilizado para o serviço e a honra de Deus. O nosso corpo deve ser um instrumento de justiça
para a santificação. Foi o texto que o presbítero Tiago leu em Romanos 6 e no verso 13. Então, o primeiro ponto é que o nosso corpo, ele deve ser utilizado para o serviço e para a honra do Senhor. E o segundo argumento, quando o apóstolo Paulo diz que o corpo é para o Senhor, é que na eternidade o nosso corpo será glorificado. Mas o verso continua, o verso 13 continua e diz: e o Senhor para o corpo. Essa expressãozinha do verso 13 é uma expressão difícil, que os intérpretes eles têm dificuldade de explicar o que isso quer dizer. E o Senhor para o corpo. A maioria dos estudiosos, apesar da dificuldade, eles afirmam que o significado desse texto é o seguinte: ao encarnar, o próprio Cristo, o nosso Senhor, ganhou corpo para se identificar conosco. Apontando para o propósito da encarnação, Cristo, ao ser encarnado, ao ter um corpo, poderia conhecer a nossa natureza. Então, quando ele diz, e o Senhor para o corpo, está apontando para a encarnação de Cristo e para o fato de que ele se identifica com a nossa natureza. Sobre essa interpretação, Matthew Henry escreveu o seguinte, abre aspas, e o Senhor é para o corpo, isto é, como alguns pensam, Cristo deve ser o Senhor do corpo, ter propriedade nele e domínio sobre ele. E aí vem, havendo assumido um corpo e compartilhado de nossa natureza, que ele possa ser cabeça da sua igreja e cabeça sobre todas as coisas. Então a expressão, e o Senhor para o corpo, aponta para a encarnação de Cristo, que ele tomou a nossa natureza. Então esse é o primeiro argumento de Paulo contra o uso pecaminoso do corpo. E qual é o segundo argumento de Paulo? Nós teremos corpos ressurretos. Olha o que é dito no verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O corpo, o nosso corpo, o seu corpo, o meu corpo, um dia será ressurreto. Novamente, uma referência à importância do corpo dentro da teologia cristã. A ressurreição, irmãos, não é só da alma. A ressurreição é do corpo. Olha o que é dito lá em Filipenses 3, nos versos 20 e 21. Peço que abram as suas Bíblias em Filipenses 3, 20 a 21. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Diz assim a palavra do Senhor: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo argumenta, o corpo que temos um dia será ressuscitado e glorificado. Por isso, qual é a implicação disso? Por isso, devemos guardar o nosso corpo e não degradá-lo com a imoralidade sexual. Comentando esse versículo, Matthew Henry, ele escreve, abre aspas, note que as esperanças de uma ressurreição para a glória devem impedir os cristãos de desonrarem os seus corpos com luxúrias carnais. Então, a expectativa de que teremos corpos ressurretos deve nos levar a guardar os nossos corpos enquanto estamos aqui. Esse é o argumento de Paulo. Esse é um dos argumentos do apóstolo Paulo. O terceiro argumento de Paulo é o seguinte: o crente
o eleito é membro de Cristo. Olha o que é dito nos versos 15, 16 e 17. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Paulo está evidenciando a grande honra de sermos eleitos. Nossos corpos são membros de Cristo. O texto aponta para a união mística do crente com Cristo. Veja, não só no espírito, mas como corpo também. Vejam novamente o que escreveu Matthew Henry. Se a alma estiver unida a Cristo pela fé, o homem todo é transformado em um membro do seu corpo místico. O corpo, Matthew Henry, o corpo está em união com Cristo, tanto quanto a alma. Quão louvável é isto para o cristão? Sua verdadeira carne é parte do corpo místico de Cristo. Fecha aspas. Qual a implicação dessa maravilhosa realidade para nós? Se sou membro de Cristo, se você, meu irmão, é membro de Cristo, e Cristo se expressa a partir de mim e de você, quando o crente se une com uma prostituta, ou qualquer relação que não esteja protegida pelo matrimônio, ele está levando Cristo para essa relação. Veja o argumento de Paulo. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. João Calvino, comentando esse versículo, ele diz o seguinte: Cristo está tão solidamente unido a nós, e nós a Ele, que nos tornamos um só corpo com Ele. Segue-se disso que, se me uno a uma meretriz, rasgo-me de Cristo, despedaço-me. É a expressão que Calvino, fecha aspas, ele usa. Uma pessoa que, tendo comunhão com Deus, se une numa relação pecaminosa com uma mulher, que não seja sua esposa, ele está se rasgando de Cristo. Ele está destruindo, essa é a expressão, despedaçando-me. Ao colocarmos os nossos corpos numa relação indevida, estamos nos despedaçando de Cristo. Isso constitui um ultraje a Cristo. Isso seria um insulto a Cristo. Fuja disso, meu irmão. O quarto argumento que o apóstolo Paulo utiliza contra o uso indevido, o uso pecaminoso do nosso corpo, é um apelo que ele faz à gravidade do pecado da imoralidade sexual. Veja o que o apóstolo Paulo escreve no verso 18b. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Bom, essa não é uma expressão muito fácil de ser explicada. Né? Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. O que significa fora do corpo e o que significa contra o corpo? Contra o corpo é mais fácil, fora do corpo é mais complexo. Então, e não há consenso entre os estudiosos sobre o que exatamente o apóstolo Paulo queria dizer aqui. E eu vou deixar que os estudiosos resolvam essa questão. Eu não vou resolvê-la aqui. No entanto, um princípio é claro aqui.
Nós não podemos ter a exatidão do significado do texto, mas nós podemos inferir um princípio aqui. E qual é o princípio? A imoralidade sexual, mais do que tantos outros pecados, é aquela que atenta contra a dignidade do nosso corpo. Como veremos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e foi comprado pelo sangue de Cristo. Ele é do Senhor. O pecado contra o corpo ofende Deus, ofende Cristo e ofende o Espírito Santo. Calvino afirma que o pecado da porneia, este pecado aqui, deixa em nosso corpo um estigma tão indelevelmente impresso como nenhum outro pecado faz. Novamente, Matthew Henry também lança muita luz sobre esse texto. Ele diz, abre aspas, esse pecado, o pecado contra o corpo, está intitulado de uma forma peculiar de impureza, poluição. Porque nenhum pecado tem tanta torpeza externa em si, especialmente em um cristão. E aí Matthew Henry continua, ele peca contra o seu próprio corpo, ele o suja, degrada-o, fazendo com aquela vil criatura com quem ele peca. Ele lança vil reprovação sobre o que o seu Redentor tem dignificado ao último grau ao uni-lo consigo mesmo. Então, de alguma maneira, o pecado da imoralidade sexual atenta contra a dignidade do nosso corpo. Corpo este que é templo do Espírito Santo, que foi comprado pelo sangue de Cristo. Então, veja a gravidade do pecado. Irmãos, as exortações contra o pecado no campo da imoralidade sexual e que atingem o corpo não devem ser vistas como moralismo hipócrita. A igreja evangélica, ela é acusada de ser moralista. A igreja evangélica, os ímpios, ao se referirem a nós, cristãos, eles dizem que nós somos moralistas, porque nós enfatizamos muito esse assunto. Mas veja, se vocês, irmãos, pegarem as listas de pecados que nós encontramos na Bíblia, vocês vão ver que muitas dessas listas, os pecados sexuais contra o corpo, estão nessas listas e muitas delas são encabeçadas a lista. Esses pecados encabeçam a lista. Você pode encontrar isso em Marcos 7, em Romanos 13, aqui em Coríntios, 1 Coríntios 6, os versos anteriores ao que nós temos lido, em Gálatas 5, em Colossenses 3. Então, em diversos textos bíblicos, nós temos essas listas de pecados. E lá estão os pecados de ordem moral. Pecados sexuais. Irmãos, pecados sexuais têm polarizado o mundo. Pecados no campo sexual têm derrubado pastores, têm destruído casamentos, têm afastado muitos jovens da igreja. Irmãos, é necessário e urgente falar desse tema. Nós não podemos fugir desse tema. É um tema que todos nós devemos abordar e refletir, porque isso tem sido terrível nos nossos dias. Por isso, o apóstolo Paulo gasta tantos versículos falando sobre o uso correto do corpo. O quinto e último argumento do apóstolo Paulo. O corpo do crente é santuário do Espírito Santo. Veja o que é dito nos versos 19 e 20a. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Santuário, irmãos, é o local mais sagrado no tabernáculo. Era o santo dos santos.
Essa é que é a noção de templo, de santuário, um lugar onde Deus habita, que é consagrado para o uso dele. O que é muito interessante nesse texto aqui é que o apóstolo Paulo não diz: o vosso espírito é santuário do Espírito Santo. Ele diz: o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Veja a ênfase que ele dá no corpo e não no espírito. Aqui está algo extraordinário. O corpo do crente, como membro de Cristo, é santuário do Espírito Santo. Propriedade comprada pelo sangue de Cristo. Os crentes genuínos são ocupados e habitados pela terceira pessoa da Trindade, pelo Espírito Santo. Irmãos, isso requer de nós santidade integral, santidade espiritual e santidade física. Qual é a implicação disso? A implicação disso é que nós não nos pertencemos. Nós não vivemos mais sob a nossa própria jurisdição. Nós somos de Deus, possuídos por e para Deus. O texto continua enfatizando essa realidade. O texto diz: porque fostes comprados por preço. Muito interessante que o apóstolo Paulo ele não completa, ele não fala que preço, né? Foste comprado por preço, né? E significa que nós não estamos sob a nossa própria autoridade, vivendo segundo o nosso bel prazer. O preço aqui, Paulo não diz qual é, como eu falei, mas os crentes de Corinto sabiam muito bem que se tratava de quê? Do sangue de Cristo. Foste comprado por preço. Que preço? O sangue de Cristo. O valor, meu irmão, do seu corpo, o valor do meu corpo, do nosso corpo, é o valor do sangue de Cristo que foi vertido. Veja que ele não inclui apenas a alma, ele inclui o corpo também. O pastor Paulo Anglada, pregando sobre o 7º mandamento, que é não adulterarás, ele disse o seguinte, abre aspas, nós somos membros de Cristo e templos do Espírito Santo. E, portanto, a impureza, a infidelidade e a deslealdade não podem tomar conta da nossa vida. Pastor Paulo continua. E porque o Deus Santo diz que somos membros do corpo de Cristo e templos do Espírito Santo, não pode haver nada mais absurdo do que tomar membros do Espírito Santo e torná-los uma só carne, com prostitutas, ou através do adultério, ou através da impureza, da relação sexual antes do casamento, ou qualquer perversão dessa natureza. Fecha aspas. Em resumo, meus irmãos, o nosso corpo é para o Senhor. O nosso corpo será ressuscitado. O nosso corpo é membro de Cristo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o nosso corpo foi comprado pelo sangue de Cristo. Em outros termos, nossos corpos, não somente nossas almas, foram feitos para Deus Pai, foram comprados por Deus Filhos e são habitados pelo Deus Espírito Santo. Vejam, a Trindade Santa está engajada na pureza e na santificação dos nossos corpos. Quais são as conclusões que o próprio apóstolo Paulo tira do seu texto, da sua exposição? Aqui nós temos duas conclusões que o próprio apóstolo Paulo tira. Só que ele antecipa uma conclusão. Ele antecipa para o verso 18. A primeira conclusão apresentada pelo apóstolo Paulo está no verso 18.
que ele apresenta da seguinte maneira: porque eu falei tudo isso, porque nosso corpo é para o Senhor, ele será ressuscitado, ele é membro de Cristo, ele é templo do Espírito Santo, ele foi comprado pelo sangue de Cristo. Por causa disso, fujam da impureza. É o que está no verso 18. Fujam da impureza. Os antigos pais da igreja, eles diziam, abre aspas, outros vícios podem ser vencidos em luta. Este, somente pela fuga. O pecado da imoralidade, o pecado da porneia, só pode ser vencido pela fuga. Veja, o apóstolo Paulo aqui diz, fujam da impureza. Não tenham vergonha de fugir. Não queira ser valente contra esse pecado. É muito interessante quando você pensa o seguinte, Paulo não disse resistir à impureza e ela fugirá de vós. Ele não mandou nós resistirmos, ele mandou nós fugirmos. Ele mandou resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele poderia ter dito, resista à impureza e ela fugirá de vós. Mas ele não diz isso, ele diz, fujam da impureza. Fujam. E nós temos um exemplo positivo e um negativo sobre fugir da impureza. O exemplo positivo que nós temos é de quem? De José no Egito. Quando ele estava na casa de Potifar e a mulher de Potifar quis possuí-lo, o que ele fez? Ele fugiu. Ele correu. Ele não vacilou, ele não discutiu, ele não ficou resistindo, ele simplesmente fugiu. E a orientação do apóstolo Paulo aqui para todos nós é, fujam da impureza. E nós temos um exemplo negativo de alguém que não fugiu da impureza. Davi, quando viu aquela mulher, Batseba, em vez de ele ter fugido dali, ter vestido a sua armadura, ter ido para os seus soldados combater, ele ficou lá, ele não fugiu, ele deu espaço e a tentação dominou o coração dele e ele caiu e todos nós sabemos do que aconteceu. Então, Paulo conclui a sua exposição, a primeira conclusão de Paulo é, fujam da impureza. Mas ele tem uma segunda conclusão, está no verso 20b. A segunda conclusão nos é dada também da seguinte maneira, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos glorificar a Deus com o corpo. É usar o corpo de maneira santa, correta e pura. Talvez o melhor texto que explica esse texto do apóstolo Paulo esteja em 1 Tessalonicenses 4, dos versos 3 a 7. Por favor, abram lá em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7. Olha o que o próprio apóstolo Paulo diz. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, Paulo conclui o seu texto com essas duas observações. Primeiro, fujam da impureza. E segundo, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. E 4 aplicações para encerrar aqui para nós.
A primeira aplicação que nós podemos fazer desse texto é a seguinte: a importância de uma base teológica para a ética cristã. Paulo expôs uma verdadeira teologia do corpo para fundamentar uma exortação moral. Ele não simplesmente proibiu, ele fundamentou teologicamente o porquê nós devemos ser puros, o porquê nós devemos guardar os nossos corpos. E ele fez todo um arrazoado teológico para explicar a importância de guardarmos os nossos corpos. Encontramos aqui teologia bíblica fundamentando práticas éticas e interdições morais. Não encontramos aqui um mero moralismo vazio. Não faça isso. Ele fundamenta teologicamente toda a sua argumentação. Paulo não apenas proíbe, ele explica a razão bíblica e teológica da proibição. Então, as nossas proibições, elas devem estar fundamentadas na palavra de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensinou aqui nessa porção. A segunda aplicação, irmãos. Meus irmãos, crianças, jovens, idosos, homens, mulheres, casados, solteiros, todos nós, fujamos da impureza. Fujam de um namoro se ele ou ela está levando você para a imoralidade. Fuja de uma amizade se ela está lhe levando para o pecado. Fuja das telas se ela está fazendo você cair em pecado. Fuja da Netflix, do Instagram, do Amazon Prime e de toda e qualquer tela, se isso tem sido o motivo para a sua queda sexual. Purifique os seus olhos. Evite, tire dos seus olhos tudo aquilo que pode desonrar a Cristo e desonrar o seu próprio corpo. Fuja da impureza sexual. Terceira aplicação. Glorifique a Deus no seu corpo. E ao glorificar a Deus, isso envolve o quê? Como é que nós podemos glorificar a Deus com o nosso corpo? Fidelidade no casamento. Castidade antes do casamento. Modéstia no vestir. Domínio próprio. Só colocar diante dos olhos aquilo que tem boa fama, aquilo que glorifica a Deus. Em tudo isso, nós glorificamos a Deus com o nosso corpo. E quarta e última aplicação. Devemos honrar, cuidar e guardar o nosso corpo. A nossa alma, assim como o nosso corpo, foi comprada pelo sangue de Cristo e é a habitação do Espírito Santo. O nosso corpo é tão importante para Deus quanto a nossa alma. Fundamentado nisso, nessa verdade que aprendemos aqui na palavra de Deus, cuide do seu corpo. Isso envolve saúde também, cuidado com a saúde. Guarde o seu corpo, proteja o seu corpo, glorifique a Deus com o seu corpo. Meus irmãos, o slogan "meu corpo, minhas regras" não deve ser aplicado ao verdadeiro servo de Cristo. Porque o teu corpo não é o teu corpo. O teu corpo foi comprado por Cristo. O teu corpo foi comprado por preço. O teu corpo é a habitação do Espírito Santo. Portanto, não deve ser
Meu corpo, minhas regras. Deve ser meu corpo, suas regras, Senhor. Estamos debaixo das regras do Senhor, no uso do nosso corpo. É Ele que diz como devemos usar os nossos corpos. E o texto que nós lemos deixa isso muito claramente. Mas eu não poderia encerrar sem uma palavra de graça, né? E para isso, nós vamos ler um texto que eu já li aqui com vocês, concluindo o sermão, que é Hebreus 4, 14 a 16. Por favor, para encerrar, abram suas Bíblias em Hebreus 4. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja, o nosso Redentor, ele se encarnou. Ele conhece a nossa natureza. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, o que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo não, o autor da carta aos Hebreus diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se você, meu irmão, está tendo alguma dificuldade neste campo, recorra ao trono da graça. É isso que o autor da carta está nos dizendo. Para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em momento, em ocasião oportuna. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de lermos e meditarmos na Tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude a lutar contra o pecado que tenazmente nos assedia, que o Senhor nos ajude a fugir da impureza, que o Senhor nos ajude a procurarmos o trono da graça para alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. Ó Deus, nos abençoe, que o Senhor nos capacite a usarmos os nossos dons, mas também o nosso corpo para glorificar o Senhor. Pai querido, nos abençoa neste momento. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra ao presbítero Tiago.